Olá pessoal, este aqui é um método de separação chamado catação, que é um método bastante rudimentar para separar sólido de sólido e utiliza a mão, ou seja, a separação é dada de forma manual ou com auxílio de pinça. É usado para separar feijão, antes de um cozimento, lixo e outros. Um outro método de separação de mistura é a tamização, também conhecido por peneiração, usado para separar sólido constituinte de partículas de dimensões diferentes através de peneira. Então, você vai separar sólidos pequenos de sólido grande. Um outro método de separação é a ventilação, que você utiliza uma corrente de ar, por exemplo, para separar o amendoim da casca. É o método de separação entre sólido e sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado pelo vento. Um bom exemplo é a casca do grão de arroz, amendoim torrado, etc. Temos também a levigação, onde você vai ver densidades diferentes. A água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso depositando no fundo do recipiente. É usado para separar areia e ouro. Areia é menos denso do que a água. Decantação. Permite separar líquidos imescíveis que não se misturam, ou de um sólido precipitando no líquido. A fase mais densa deposita-se no fundo do recipiente. Pode ser feito de duas formas. Com o auxílio de um sifão, que transfere a fase menos densa para o outro frasco, também chamado sifonação. A decantação é o processo de separação de densidades diferentes, por exemplo, água e areia. Você deixa um tempo descansando e aí ela se separa. No sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água pode ser mais densa, localiza na parte inferior, e a parte superior, o óleo. A filtração é um método de separação muito presente em laboratório químico e também no cotidiano. É usado para separar sólidos de líquido ou sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura utiliza um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. Quer dizer, as partículas. A preparação do café, o uso de aspirador de pó são exemplos de filtração. Evaporação, método de separação de misturas sólidos e líquidos por evaporação do solvente, também conhecido por cristalização. A centrifugação, usado para separar a mistura de sólido e líquido em dimensões de partículas sólidas que são tão pequenas que provoca a obstrução dos poros do filtro e faz com que seja retido pelo líquido. A centrifugação é aquele processo de exame de sangue que coloca o sangue no tubo de ensaio, passa pelo centrifugador e as partículas mais pesadas vão se depositar no fundo do recipiente. Sublimação, usado quando apenas um dos sólidos sublima, quer dizer, passa para o estado gasoso, quando aquecido. São substâncias que podem separadas por sublimação: o iodo, o enxofre, a naftalina. A vantagem é que não desbota tonalidades, principalmente em camisa. A destilação simples é um método usado quando se deseja separar substâncias sólidas dissolvidas do solvente e não se deseja percorrer este último, como ocorre no processo de evaporação. Desta forma, o solvente é resfriado, quer dizer, condensa, sendo recolhido em outro frasco. Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente.
Destilação fracionada, método usado para a separação de misturas de líquidos. Quando mais distante dos pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma em um destilador simples. E a destilação fracionada é um processo usado em indústrias petroquímicas para separar diferentes derivados do petróleo. Neste caso, as colunas fracionadas são divididas em bandejas ou em pratos.